governo Temer vai ter muita dificuldade daqui para frente, porque perdeu 2 dos alicerces no qual ele estava sustentado, né? O primeiro, um alicerce midiático, e também o alicerce do mercado financeiro. Se o Temer vai conseguir se sustentar numa base tão frágil, é difícil de imaginar. Talvez a única coisa que possa garantir ele até o fim é o fato de que falta muito pouco tempo para 2018, né? Então isso pode eventualmente representar uma certa, digamos assim, espera momentânea, né, em relação a esse outro momento. Mas aí tem também a pressão pelo fato de que ele está colocando em votação pautas bastante polêmicas, né, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, a contenção dos gastos públicos, e isso vai fazer com que o governo dele esteja sempre na berlinda, né, além da própria pressão da Lava Jato. Eu acho que existe uma possibilidade bem razoável da cassação da chapa pela via do TSE, né? Porque seria, digamos assim, a solução menos traumática em relação às outras duas alternativas. Agora, nós sabemos que o Temer aparelhou o TSE, né? Que ele recentemente fez uma troca de ministros para obter alguns votos favoráveis, assim como também fez com o Supremo, quando colocou o Alexandre de Moraes. Pode vir a existir um debate jurídico, seria eleições diretas ou indiretas, porque a mini reforma eleitoral que passou agora mesmo, né, recentemente, ela prevê eleições diretas em caso de cassação de chapa, né, e por isso seriam diretas. Existe essa possibilidade das eleições diretas pela via da cassação da chapa, mas isso é discutível, mesmo do ponto de vista jurídico, porque a Constituição diz que nos últimos 2 anos as eleições devem ser indiretas. E aí vão surgir 2 interpretações. Uma interpretação vai dizer que a Constituição diz que é indireta, então é indireta, viola literalmente a Constituição, e outra interpretação vai dizer que não, que na verdade isso é uma ampliação de um direito fundamental, uma ampliação da soberania popular em relação à Constituição, então que não haveria obstáculo jurídico aí para as eleições diretas. E a outra saída, né, que está em tramitação no Congresso, ontem foi aprovada em uma comissão do Senado, se eu não me engano, é uma emenda constitucional prevendo uma modificação, né, que também sofre alguma resistência, não só, digamos assim, a resistência daqueles que querem promover a eleição indireta, mas também a resistência de posições mais institucionalistas, né, no sentido de que esse tipo de casuísmo em relação ao texto constitucional seria negativo, né, do ponto de vista da estabilidade das instituições. E aí tem também o contra-argumento que diz que a estabilidade já foi quebrada na medida em que houve o impeachment, na medida em que o crime de responsabilidade do qual a Dilma foi acusada é altamente controverso e, portanto, uma boa parte da população considera que teria havido um golpe parlamentar, né, e, portanto, toda a estabilidade institucional já está mexida. E a melhor maneira de curar a democracia de uma ferida é por meio daquela que é a ocasião por excelência da democracia, que é a eleição. Mas não custa lembrar que legitimidade não é um conceito jurídico, né? Legitimidade é um conceito político. O conceito jurídico é o conceito de legalidade, de constitucionalidade, né? E assim por diante. Então, quando a gente fala de legitimidade, a gente está falando de um fenômeno político. Por um lado, eles foram eleitos, mas por outro lado, nós sabemos que eles estão envolvidos nos mesmos problemas que aqueles que foram depostos, né, que existe uma insatisfação geral da população, independentemente do viés político a que ela adere, em relação aos representantes. A democracia representativa cada vez mais abre um fosso entre representantes e representados, né, e aí delegar esses representantes a escolha de quem ocupará o lugar da presidência é complicado, né? Então, eu acredito que afirmar que o Congresso não tem legitimidade é algo que sempre pode ser rebatido pela questão de que eles foram eleitos. Mas, se nós observarmos legitimidade como um conceito estritamente político, como algo que tem a ver com essa sustentabilidade política, no sentido do representado reconhecer o representante como seu representante, né, me parece que essa legitimidade está abalada em relação a esse Congresso. E, portanto, seria uma má ideia esse Congresso eleger esse representante. Em
princípio, tudo indica que essa crise não será superada tão cedo, né? Na verdade, essa crise envolve uma grande desconstrução de certas estruturas da sociedade brasileira, né? A gente pode ver que está sendo, de alguma maneira, tocada uma oligarquia empresarial e política que era blindada em relação a qualquer tipo de controle. Só que a gente não pode depositar nas eleições diretas a esperança de tampar esse buraco da crise. E das indiretas, muito menos, né? Aí a probabilidade é ainda muito menor. Se a gente pensar nos nomes que são especulados, né? Que são o Fernando Henrique Cardoso, que seria absolutamente bizarro, porque seria voltar 30 anos na história do país, né? A volta do Lula eu já acho que sofre do mesmo problema, né? De a gente voltar para algo que supostamente já deveria ter superado e ido adiante, né, no sentido de renovação do sistema político. Fernando Henrique seria mais bizarro ainda, porque seria voltar mais atrás. Aí quem mais? Rodrigo Maia, né, que é um político sem expressão, né, um político totalmente vinculado a essa fisiologia. O Nelson Jobim, vinculado a essa oligarquia política e com trânsito nas diversas burocracias, na burocracia judiciária, na burocracia parlamentar, no exército, né, que eu acho que seria uma típica solução de cima, bem característica de uma eleição indireta, né? Depois nós teríamos o Henrique Meirelles, também especulado, né? Que seria quase um nome biônico, né? Colocado lá para defender os interesses do mercado financeiro, como se esses interesses representassem a totalidade da sociedade, né? Como se houvesse uma fórmula de gerir a política puramente tecnocrática, né? Não existisse realmente aí polêmicas em relação a isso. Então seria o candidato, digamos assim, da ideologia Globo News, vamos dizer, né? Todos esses nomes me parecem nomes assim incapazes de dar uma solução, e via de regra nomes que essa oligarquia política lança para substituir o Temer, né? Mas que a rigor estão lá para fazer a mesma função que o Temer, que é proteger essa casta política da digamos assim, interferência da retirada de blindagem, né, que está ligada à Lava Jato, mas que, a meu ver, está ligada a processos mais profundos na sociedade que começaram em 2013, né, quando houve essa ruptura em relação ao sistema político instituído.